Olá, queridos irmãos. Iremos falar hoje sobre os ofícios de Cristo. E sabemos que é comum entre os teólogos apresentar a obra de Cristo sobre a perspectiva de 3 ofícios: profético, sacerdotal e rei. Mas antes de tudo, eu gostaria de definir esses termos com vocês. Sobre o ofício de rei, como segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno, Cristo, naturalmente compartilha do domínio de Deus sobre a terra e todas as suas criaturas. Porém, esta realeza é diferente da realeza mediatária de Cristo, porque esta lhe é atribuída não somente por ser divino, mas por ser theanthropos, Deus, homem. Nesta, ele foi instituído de uma nova forma para um novo fim. Berkhof nos dá uma definição muito clara sobre isso. É a realeza de Cristo como seu poder oficial de governar todas as coisas do céu e da terra para a glória de Deus e para a execução do seu propósito de salvação. Sobre o termo profeta, o profeta ele é nomeado para representar a Deus junto ao povo, ser mensageiro, interpretar a sua vontade, assim como era no Antigo Testamento. Sobre sacerdote, ele é nomeado para representar o homem junto a Deus. Era privilegiado em aproximar-se de Deus e de falar e agir em prol do povo. Também era mestre, mas seu ensino era diferente do profeta, acentuando os deveres e responsabilidades e privilégios morais e espirituais. No Velho Testamento, os ofícios eram distintos. O profeta não era sacerdote e o rei não era nem sacerdote nem profeta. Mas, contudo, às vezes, 2 desses ofícios foram reunidos em uma só pessoa sob a teocracia, como é o exemplo de Moisés e Davi. Na teocracia, o Messias foi predito como sacerdote, rei e profeta. Lá em Deuteronômio 18, versículo 15, ele é predito como um profeta. O texto nos diz o seguinte: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Lá em Salmo 110, versículo 4, ele é predito como sacerdote. O texto nos diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá em Salmo 2, ele é predito como rei, ele é descrito como rei. No Novo Testamento, Jesus, ao assumir o papel de Messias, apresentou-se ao povo como detentor do tríplice ofício. Aplicou sobre si as profecias messiânicas. Referiu-se aos ditos de Moisés, que o predisse como profeta, aos de Davi, que o predisse como sacerdote, e aos de Daniel, que o predisse como rei de um reino eterno, de uma forma perfeita. Os apóstolos o receberam como mestre de Deus para revelar o plano da salvação. Não foi mero simbolismo, queridos, mas Cristo realmente desempenhou todas as funções de profeta, sacerdote e rei, e de maneira perfeita, excelente. O alvo da salvação de Deus, que eram pessoas caídas e pecadoras, exigia que o Redentor fosse profeta para ensinar a vontade de Deus, sacerdote para fazer expiação e rei para governar o seu povo. Cristo nos ilumina no conhecimento da verdade, nos reconcilia com Deus e nos liberta do poder de Satanás e nos introduz no reino de Deus. Portanto, como rei, ele governa e protege sua igreja por meio do Espírito. Ele governa os céus. Os anjos têm por mensageiros para comunicar suas bênçãos e proteger seus santos. Como sacerdote, o brado está consumado na cruz. Não quer dizer que tenha terminado sua obra, mas que seu sofrimento ativo tinha chegado ao fim. Ele está agora apresentando continuamente o seu sacrifício consumado ao Pai, como base para conceder a graça perdoadora de Deus. Ele está aplicando constantemente a sua obra sacrificial e fazendo-a eficaz na justificação e santificação do seu povo. E torna as orações dos seus servos de Deus aceitáveis ao Pai.
como profeta, por meio do Espírito, ele age de diferentes formas. Na inspiração das Escrituras aos apóstolos, por exemplo, na pregação e por meio dos apóstolos e ministros da palavra de Deus, na direção da igreja, fazendo dela coluna e baluarte da verdade e aplicando as verdades aos corações dos crentes. Dessa forma, queridos, entendemos que Cristo exerceu e exerce o tríplice ofício de forma excelente e perfeita para as nossas vidas, para a glória dele e para que venhamos a ser edificados nele, pois ele é Deus, ele é o Cristo ressurreto. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar e que este conteúdo possa servir de alguma forma para um aprendizado em sua vida.